Então, para fechar o curso, eu queria lembrar a vocês, no fundo, o que que a gente viu e o que que a gente não viu. No começo, a gente gastou um bom tempo falando de como é que essas LLMs são construídas, e no fundo a mensagem principal é que nada é de graça. Ou seja, elas funcionam porque existe um processo de captação de dados e de treinamento dos modelos bastante pesado. E com o correr do tempo, mais dados e mais treinamento foi incorporado. Então, o que a gente vê hoje de bom resultado é a consequência desse esforço, né? Depois a gente viu, sim, nós comentamos um pouco sobre o esforço aqui no Brasil. Existe já um documento, não simplesmente aquela apresentação que eu mostrei para vocês, mas ainda não gastaram dinheiro nenhum. Eles estão discutindo onde é que vai parar o data center que o governo vai financiar. Provavelmente não vai ser no LNCC, lá é meio complicado, por um problema de abastecimento de energia e espaço físico mesmo. Vai ser em algum canto do Brasil, mas o LNCC continua sendo o responsável por esse centro de IA. É, e depois a gente falou alguma coisa sobre prompt engineering, e gastamos um pouco mais de tempo na ideia de RAG. RAG é uma coisa que é bem útil, né? Então a gente gastou um tempo explicando o que era RAG. Depois mergulhamos um pouco sobre essa história de agentes. Menos do que eu gostaria, mas de alguma forma vocês olharam e apresentaram o LangGraph e o Pydantic AI. É, e no final a gente gastou algum tempo falando de Attributed Question and Answering, que é uma forma, digamos, de domesticar ou de melhorar o desempenho do RAG, mas é bem importante para algumas aplicações. Text-to-SQL, ou seja, como gerar SQL automaticamente, que é uma das coisas que eu gasto algum tempo. E como é que a gente pode trabalhar com esses assistentes de código para produzir código decente. Então, isso aqui é, resumidamente, o que a gente viu. O que a gente deixou de fora, por falta de tempo, foi discutir discutir em mais detalhe esses modelos generativos, que eles saíam fora da ideia de que esses grandes modelos servem basicamente para gerar texto. Isso é bem importante. O sucesso do Google hoje em dia se deve ao fato deles terem criado um modelo que, desde o instante zero, era um modelo multimodal. Essa parte de prompt engineering, ela evoluiu para a ideia de context engineering. O que a gente tem, na verdade, que fazer é passar contexto para o modelo fazer uma coisa ou outra. Então, isso aqui a gente não viu nada, mas deveria ter visto. Na parte de agentes, tem muita coisa de agentes que a gente deixou de lado, mas uma coisa importante foi o MCP. O MCP está no rol das coisas que todo mundo tem que saber, né? Então, isso aqui eu fico devendo a vocês. Na parte de aplicações, a gente podia ter gasto mais tempo falando de agentes conversacionais e agentes de geração de código. Isso aqui são dois assuntos bastante longos, mas que têm dois dobramentos interessantes. Esse curso é a última vez que eu ofereço, na verdade, esse é o último curso de graduação que eu ofereço. No final do ano eu me aposento e o ano que vem vocês têm à disposição, na verdade, a versão da pós-graduação desse curso. Nunca o curso é exatamente igual, todo ano a gente tem que atualizar bastante coisa, então ano que vem eu pretendo dar o curso na pós-graduação sobre esse código, focalizando mais na parte de context engineering, agentes e aplicações conversacionais. E tem um curso semelhante a esse, que é dado pelo professor Bruno, que foca também nessa questão de agentes, mas levando mais para o lado de narratologia. Então, são dois cursos semelhantes. O começo dos dois cursos é a mesma coisa, são modelos e agentes. Na área de aplicações é que esses dois cursos diferem. Os dois cursos estão abertos aos alunos de graduação.
mas não vai ter nenhum especificamente da graduação. Então, isso aqui é em uma transparência, o que a gente viu e o que a gente deixou de ver e o que vocês poderiam continuar vendo se acharem esse assunto interessante. Esse curso é a sexta vez que eu ofereço. Toda vez a gente começa o curso e termina de uma forma diferente daquilo que foi planejado. Agora eu já nem me importo mais com isso. Nas primeiras vezes que eu ofereci o curso, isso me incomodava bastante, mas numa área que anda muito rápido, não há o que fazer. A gente tem que correr atrás da tecnologia. Bom, como se não bastasse, há 2 semanas atrás, desde 10 dias atrás, 12 dias atrás, a OpenAI lançou o GPT 5.1 e lançou o Codex Max, que supostamente é muito bom para gerar código. Então, isso aqui foram os anúncios bem recentes da OpenAI. A Google não ficou atrás nesse meio tempo aqui, nesses últimos 10 dias. A Google lançou o Gemini 3, que é bastante, digamos assim, bem visto. Eu já li muita coisa aqui laudatória sobre o Gemini 3. A única coisa é que aparentemente ele é caro de usar. Mas, por enquanto, nós estamos no lado só de ver o que é possível fazer com esses modelos. Então, isso aqui, no momento, parece que é o que está ganhando a competição. E junto com o Gemini 3, mais ou menos nessa época, em novembro de 20, foi 5 dias atrás, o Google lançou todo um ambiente para programação de agentes que aparentemente é muito interessante. O nome é bem peculiar, né? Anti-Gravity, mas isso aqui é uma plataforma para desenvolvimento de agentes. Então, esses assuntos certamente vão estar nesses cursos aqui do semestre que vem, ou pelo menos os sucessores dessas tecnologias. Eu queria terminar um curso com vocês comentando uma notícia. Toda vez eu guardo essas notícias que aparecem sobre esses assuntos, mas essa notícia é bem recente, é de 19 de novembro. É uma discussão que apareceu na BBC, do editor de economia, sobre a bolha de IA. Então a gente ouve muito falar em que as coisas do jeito que estão, essas companhias já estão supervalorizadas e uma hora qualquer essa bolha vai estourar com consequências drásticas para a economia. Provavelmente pior, ou pelo menos tão grande quanto foi o crash da bolha do dot-com há 10 anos atrás. Então, esse artigo tenta entrar um pouco nesse detalhe. Na verdade, o artigo é interessante porque eles entrevistam o CIO do Google, né? Então, o que o artigo comenta? Bom, primeira coisa é que essas grandes companhias de tecnologia, elas dominam a bolsa, mas dominam num sentido bem importante, né? A maior parte do crescimento da bolsa nos Estados Unidos, na verdade, depende do que eles chamam das sete magníficas, né? Do Google, né? Dona do Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, e eles incluem aqui nessa de tecnologia a Tesla. Se vocês olharem aqui do lado, você vê que a Nvidia deu um pulo em valor de mercado bastante grande nos últimos tempos. Vocês devem ter acompanhado isso. A Google e a Microsoft aparecem empatadas, praticamente empatadas em segundo lugar. Depois aparece o Google, Alphabet, a Amazon, Meta, uma companhia de mídia. Isso aqui eu acho que é uma companhia de petróleo, a Tesla e a TSMC. É curioso eles pararem na TSMC e a TSMC tem um valor de mercado que, na verdade, é 1/4 do valor de mercado da NVIDIA. A TSMC é quem fabrica os semicondutores de todo mundo. Então, a Apple, se a TSMC for parar na mão parasse, sei lá, um terremoto qualquer, acabasse com todas as fábricas da TSMC, a Apple desapareceria do mercado. E a mesma coisa da NVIDIA. Quem fabrica os chips da NVIDIA não é a NVIDIA, é a TSMC.
Então, o nome já é bem peculiar, né? Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Então, isso aqui está na mão dos chineses, mas os chineses de Taiwan. Então, é bem interessante ela aparecer aqui nessa lista e ela é muito mais importante do que o valor de mercado dela leva a acreditar, né? Então, isso aqui é algo a se pensar. Mas o fato disso aqui estar no topo da Nasdaq, ou do Standard Poor's, é um pouco mais importante quando você olha a observação do Banco da Inglaterra dizendo que pode ser que essas empresas aqui, o valor de mercado dessas empresas, tenha uma correção de mercado súbita, ou seja, a bolha estoura. E mais importante é que, na avaliação do Banco da Inglaterra, o valor de mercado, ou seja, essas barrinhas vermelhas aqui, parece estar é, exagerado, estendido, stretched, né, para essas empresas todas. Então, no fundo, o que o Bank of England está querendo dizer é que existe realmente uma bolha na avaliação deles e que essa bolha pode estourar, né? O sudden correction é o estouro da bolha e o strategy, no fundo, é a própria bolha. Então, isso aqui é um fato, né? Então, é um fato que leva a gente a pensar em que a gente está metido. Daí a razão dessa reportagem. A reportagem tem o nome de Contradiction at the Heart, não é bem uma contradição, né? É mais um estresse, né? Bom, o que é de interessante nessa entrevista, nessa reportagem, na verdade, é a entrevista que eles fizeram com um Sundar Pichai. Isso aqui é o dono, o CIO da, da Alphabet, né? O que ele coloca é que, sim, nós estamos na era da inteligência artificial. E isso é um desses pontos de inflexão que aparecem a cada década. E ele aqui lista um computador pessoal, depois a internet, depois computação móvel, depois computação na nuvem. E agora chegou a vez de IA. Então ele, bom, claro que ele teria que acreditar nisso, acredita que IA é realmente o início de uma era. No fundo, a razão de eu estar me interessado em apresentar esse curso já há alguns semestres é que isso aqui, na minha cabeça, parece ser realmente verdade. Deixou de ser alguma promessa ou alguma coisa vaga, mas se tornou uma realidade bem concreta, né? Bom, mas a pergunta básica é: será que realmente nós estamos numa bolha? Será que essa tecnologia é alguma coisa fictícia que vai desaparecer ou vai estourar? O que o Pichai comenta é que, por um lado, ele acredita que realmente essa tecnologia é interessante. Ele coloca o palpably exciting de uma forma assim é, pomposa, mas no fundo o que ele está querendo dizer é que sim, isso é uma tecnologia interessante e as empresas e as pessoas estão correndo atrás. Eu já, não sei se eu cheguei a apresentar para vocês, mas eu já li acho que cheguei a apresentar, né? Um artigo do MIT, um relatório do MIT de agosto, onde ele dizia que não era bem assim. As empresas tentavam implantar essa tecnologia, mas 95% das vezes as companhias, no fundo, abandonavam a tecnologia e só 5% dos projetos pilotos, de fato, iam para a produção. E a razão que o relatório apontava é que, com frequência, a introdução da tecnologia era desalinhada com os processos de negócio da empresa. Daí a falha não ser consequência da tecnologia, mas ser consequência de uma introdução da tecnologia de forma inadequada. Por outro lado, o relatório apontava que uma coisa é a empresa adotar a tecnologia como algo corporativo, outra coisa são as pessoas individualmente adotarem a tecnologia. E aí, nesse ponto, a adoção era bastante massiva dentro do universo de empresas que eles levantaram.
Então, existe interesse, existe progresso, existe colocar em produção essa tecnologia? Sim, existe, mas uma parte das vezes não chega de fato à produção, vira apenas um protótipo. Mas individualmente a tecnologia é adequada. Então ele é mais otimista, o Pinchar é mais otimista do que esse relatório leva a crer. Bom, mas esse é o lado otimista da coisa. Ele continua, o Pichai continua argumentando que, sim, a verdade é que a gente vai através de ciclos de investimento. E que, no momento, o ciclo de investimento nessas empresas de IA é muito forte. E que pode ter, digamos, overshoot, podem ter ido além do que deveria ter. Isso ele está falando não do Google, mas da indústria do qual o Google faz parte, né? A Alphabet faz parte, né? Então, em resumo, se vocês pegarem o primeiro ponto dele, essa observação, ele diz que existe um fator racional para o interesse nessa tecnologia. O fator racional é que realmente ela pode ser uma tecnologia que ajude as pessoas e que, eventualmente, se bem utilizada, ajude as companhias. Então, esse é o fator racional. E o fator de racionalidade vem dessa excesso de otimismo na Bolsa de Valores e que realmente as ações dessas empresas aqui podem estar sobrevalorizadas, né? Então, de certa forma, essa última frase aqui do Pichai meio que resume a tônica do que ele acha que está acontecendo. E a gente tende a concordar com a posição dele, né? Ele é uma pessoa que, se alguém a gente deve escutar, é o Pichai, mais do que o Samar, né? A conclusão desse, desse, dessa notícia, né, da BBC é interessante. No fundo, mesmo que a boa história ou que a gente volte a uma coisa mais racional do ponto de vista de investimento, o resultado desse investimento todo em IA vai ser uma coleção massiva de data centers, né, que podem rodar ferramentas bastante interessantes. E é inevitável que essas ferramentas, esse poder computacional, né, vá influenciar ou moldar a economia do jeito que a gente está vendo hoje. E moldar a economia é uma coisa assim muito etérea, né? A economia não é uma coisa muito palpável, é uma coisa muito abstrata, né? Mas eles continuam argumentando que tudo isso, de fato, vai moldar a maneira com que nós trabalhamos, ou seja, como vocês desenvolvem aplicações e como é que a gente aprende, ou seja, como nós ensinamos computação. Então, independente da bolha, o poder computacional e as ferramentas que existem à disposição vão ter uma influência muito grande na economia, como uma coisa abstrata, mas no dia a dia das pessoas e no dia a dia da universidade. A gente tem que correr atrás e ficar atualizado, e introduzir o mais rápido possível essa tecnologia na tarefa de ensino, se é que isso, a palavra ensino, ainda seria adequada nesse caso. E aí conclui com a coisa óbvia, né? Quem dominar essa tecnologia mais do que qualquer outra coisa vai dominar o mundo no resto do século XXI. Então, talvez a questão da Guerra Fria na década de 50, logo após a Segunda Guerra Mundial, em torno de deter a tecnologia da bomba atômica, que moldou décadas da política mundial, hoje em dia está talvez influenciado por esse massivo investimento em tecnologia da computação e nessas ferramentas de tecnologia de IA. Então, moral da história, o que importa, eu acho que para a gente é essa frase aqui. Em verde seja lá o que for que aconteça com o mercado, a gente tem que mergulhar fundo e abraçar essa nova tecnologia ou nós vamos ficar à margem. Essa aqui eu acho que é a mensagem principal
desse artigo e algo que a gente tem que lembrar, pelo menos isso com relação ao final dessa disciplina, né? Então,